Que a paz de Cristo esteja com todos. Todos nós. Está gravando agora? Então vamos lá. Bom, em partes eu quis falar um pouco, de certa forma, em relação aos próprios avisos aqui que o Francisco deu. Bom, em parte a gente já está vivendo tudo isso faz um ano. E em parte me incomoda muito ficar falando a respeito disso o tempo inteiro. O mundo espiritual, ele continua da mesma forma. As circunstâncias da vida mudam e a gente acaba se concentrando tanto nisso que a gente esquece o que é essencial. O que é essencial não mudou, a gente continua vivendo numa guerra espiritual, só as circunstâncias que mudam. Por outro lado, eu acreditei que era relevante falar agora sobre a situação atual, não para ficar aqui debatendo um monte de coisa, mas sim porque Jesus mesmo nos alerta, e nos alertou e alertou os discípulos na época sobre coisas que iriam acontecer, não é que podiam, iriam acontecer, e ele quis deixar todos preparados para o que viria. E não era nada agradável, mas ele deixou todo mundo preparado antes. Então vamos começar com uma oração e depois nós vamos ler João, o Evangelho de João, entre outros. Então vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por ter nos trazido aqui. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. E eu oro para que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. E mais do que compreender, colocar no coração. Para que nós possamos confiar no Senhor de verdade. E não só de palavras. Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu até hoje. E se temos coisas boas, se temos sido cuidados, foi pelo Senhor, e o Senhor nos trouxe e nos conduziu, nos deu alimento, nos deu saúde, nos deu todas as coisas, e o Senhor vai continuar nos dando. Por isso te agradecemos e oramos para que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor completamente, seja com as coisas se tornando mais agradáveis ou menos agradáveis. Se nós vamos ter que enfrentar problemas graves na nossa vida pessoal, seja na sociedade, por favor, nos ajuda a aceitar essas coisas e compreender no fundo do coração que o Senhor tem controle de todas as coisas e que o mais importante é guardarmos o nosso coração e a nossa fé. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora na compreensão das Escrituras. Por favor, abra as nossas mentes e os nossos corações. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. De certa forma, eu estava pensando, no assunto que a gente vai falar hoje, e eu fiquei em parte relutando, porque eu pensei, eu vou acabar, de certa forma, talvez fazendo todo mundo sair daqui deprimido. E não é a ideia. Então, eu fiquei pensando assim, que título Francisco vai colocar lá, quando for colocar no ar, Aí, a gente pode colocar assim, creiam em Deus, porque é o que está escrito aqui em João, capítulo 14, que é o que a gente vai ler agora. Amém. Creiam em Deus. Ok, como naqueles filmes, às vezes tem um subtítulo, O subtítulo seria assim, prepare-se para o pior, e não é a morte. Complicado, Feio. Mas em parte é uma visão realista da nossa vida. Conforme a gente vai vivendo, a gente começa a acreditar que as coisas sempre vão aos poucos
melhorando, a gente tem alguns problemas, puxa a gente para baixo, mas depois a gente pensa, vai melhorar depois, e aí eu vou melhorando, melhorando, eu vou sempre subindo a escadinha, e aí eu vou prosperando na minha vida. Só que Deus não vê dessa forma. Ele permite que coisas diferentes aconteçam com cada pessoa, às vezes com os povos, um povo vai sofrer uma coisa, o outro vai sofrer outra, mas o que ele está preocupado é como que essas pessoas vão passar por essas provas, o que essas pessoas vão fazer, e elas vão manter a fé delas em mim, ou elas vão começar a se encher de orgulho quando as coisas estão boas, e se encher de ressentimento e de raiva quando está tudo errado. Como que ela se comporta? Isso é que eu quero ver. E a vida é uma prova pela qual nós passamos. Então aqui em João, capítulo 14, a gente vai começar no versículo 1, mas só para a gente ter um contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus estava bem perto de ser preso e morrer na cruz. E aí ele explicou isso claramente. Ele falou, olha, vai acontecer isso. E aí Pedro chegou a falar assim, não, mas não permita que isso aconteça, de forma nenhuma vai acontecer isso. E aqui um pouquinho antes ele fala assim, mas por que eu não posso te seguir agora, para onde o senhor está indo aí? O senhor está falando que está indo para algum lugar. Me fala onde é que eu vou junto. Eu dou minha vida pelo Senhor. E o que ele fez pouquíssimo tempo depois? Ele negou que andava com Jesus. Foi isso que ele fez. Ele falou assim, dou minha vida pelo Senhor. Logo em seguida ele fez o quê? Ele falou, não, esse homem aí eu não conheço, sai para lá, você está querendo me colocar no meio desse Jesus aí? Não, nunca tive com ele. Mentiu para poder salvar a própria vida. Sendo que aqui ele falou, eu daria minha vida pelo Senhor. Então, quando chega o momento de prova, não adianta a gente ter falado um monte de coisas positivas antes. A gente pode falar, não, isso, imagina que vai acontecer, não, eu confio e vou fazer as coisas. Aí chega no momento da prova, sai tudo ao contrário. E por quê? Porque nem sempre nós estamos preparados. Quando a gente pensa realmente que a gente pode sofrer algumas consequências, a gente prefere, não, isso aqui, não estou preparado para isso. Então aqui no capítulo 14, versículo 1, Jesus fala assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E depois ele segue para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então aqui ele está falando assim, olha, eu vou ter que ir para um lugar, e eu vou preparar o lugar para vocês, e depois eu vou levar vocês junto. E a gente vai ficar para sempre juntos. E ele está falando para um grupo de pessoas que esteve com ele durante pouco mais de 3 anos. E essas pessoas confiavam completamente nesse homem. E assim, eu não sei que tipo de experiência cada um que teve na vida, mas talvez você tenha participado de um grupo e talvez tinha algum tipo de um líder naquele grupo. Você pensava, eu quero ficar o tempo inteiro com esse cara. E esse grupinho que a gente formou aqui é maravilhoso. Eu não quero nem voltar para casa, eu quero ficar só aqui no meio desse grupinho. E esse cara aqui ele é incrível. Esse é o líder e tudo que ele fala eu só quero ficar ouvindo o que essa pessoa fala o dia inteiro, porque esse cara é o meu guia e o meu líder. Foi isso o que aconteceu aqui nesse grupo. Os apóstolos estavam junto com Jesus. Falaram, não só ele é um mestre, mas ele é o rei de Israel, e de algum jeito ele vai tirar o governo dos romanos, e a gente quer estar junto para ver isso acontecer, e a gente confia nesse homem, esse é o Messias, os profetas falam dele, e é agora
que a gente vai expulsar os inimigos aqui e ele vai ser o rei e a gente vai estar lá os 12 diretamente embaixo dele. A gente vai ver um monte de milagre acontecendo aqui. E era assim que eles estavam. Eles queriam que a coisa continuasse andando uma maravilha. Só que aí Jesus falou: olha, vocês são meus amigos, vocês têm andado comigo, eu escolhi vocês para andar comigo, mas agora eu vou ter que falar a verdade. Vocês têm muita expectativa ainda sobre o que vai acontecer, mas só que não vai ser do jeito que vocês estão achando. Não vai ser. Então, eu vou ser entregue e eu vou morrer. E depois eu ressuscito. Volto, fico mais um pouco, mas depois eu vou embora de vez. Então Jesus falou isso claramente antes de acontecer. E aí existe uma mistura de não dá para entender nada disso. O que esse homem está falando? Como assim? Vou de novo? O negócio de vou morrer? Não. Então ficou uma mistura de não estou entendendo nada e não dá para aceitar isso, não concordo e não quero que aconteça. Foi uma grande mistura de tudo isso. Então, não tinha nada de agradável no que Jesus estava falando aqui. Só que Jesus falou mesmo assim. E sabendo que a reação dos discípulos não ia ser tão boa, pelo menos ninguém ia ficar nem um pouco feliz de ficar ouvindo essas coisas, foi aqui que Jesus falou: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E esse versículo, assim, se a gente lê e passa por cima, dá uma sensação daquelas coisas que a gente ouve às vezes, né? Alguém vem lá, se queixa de algum problema em casa, ou talvez não é uma queixa, é algo realmente sério. Olha, eu estou com um problema muito sério na minha vida, é muito desagradável. E se a pessoa conta para você, você fala: isso aqui é complicado, hein? Não queria estar no lugar dessa pessoa tendo que passar por isso. Difícil. E eu não consigo por conta própria resolver esse problema. Eu vou ter que levar isso para casa e falar: poxa, como aquela pessoa está numa situação difícil, e agora? Eu não sei o que fazer. Então você joga esse tipo de frase para a pessoa: não, confie em Deus, creia em Deus. E apesar disso estar absolutamente correto, fala assim: confia em Deus, creia em Deus. Está correto falar isso, e é isso mesmo. A gente tem que confiar em Deus no meio das dificuldades. Só que quando a gente solta essa frase simplesmente assim, ela não resolve muita coisa. Porque o problema é, a pessoa vai ter que ouvir isso, creia em Deus, mas não é uma coisa fácil. Porque crer em Deus significa: é possível que Deus não resolva isso tão rápido? Pode ser que sim, pode ser que ele faça assim, e amanhã já o problema desapareceu. Mas pode ser que o problema demore um pouquinho. Pode ser que demore um dia para resolver, pode ser que leve uma semana, pode ser que leve um mês, um ano, ou pode ser que nunca se resolva. Pode ser que você tenha que carregar isso pelo resto da sua vida. Só que aí Jesus fala: creiam em Deus, creiam em Deus, creiam também em mim. Mantenha sua confiança em Deus. E as coisas da vida nós temos que, em alguns casos, simplesmente aceitar. Nem todas as coisas vão ser resolvidas implorando para que Deus tire e Deus vai lá e tira. Em alguns casos sim, em alguns casos Deus pode provar a nossa fé, e a nossa fé pode ser provada e aprovada, e Deus vai falar: vi fé, como Jesus já fez tantas vezes. Ele falava: olha, eu vejo que você tem fé, então vai ser feito de acordo com a sua fé. E as pessoas eram curadas, milagres aconteciam. Mas em alguns momentos pode ser que as coisas não desapareçam assim tão rápido. E o que a gente pode tirar daqui para os dias de hoje? Então, como foi avisado,
Muito provavelmente a gente não vai ter mais, esse mês a gente não vai ter mais os cultos presenciais aqui de domingo. E aí a gente vai percebendo pelo noticiário, pela situação geral, as conversas, que as coisas não estão indo bem. E aí nós temos que estar preparados no coração para confiar em Deus e não se deixar levar pelo negativismo. Por outro lado, e aí que mora o problema, é que talvez a nossa sociedade hoje, e acho que principalmente para quem é mais jovem, e eu não sou tão jovem assim, mas eu acho que até posso me colocar também, por causa das gerações, né? A gente é de uma geração que a gente nunca ouviu falar de guerra. Aliás, ouviu falar sim, mas nunca viveu. A gente nem sequer faz ideia do que significa uma guerra. Não faz, a gente não sabe o que é. Só que tem países hoje que sabem, eles vivem em guerra. Então, se a gente for comparar a situação da nossa vida hoje aqui no Brasil e comparar com de alguns outros países aí fora, essas pessoas vão falar: o que vocês estão reclamando? Vocês estão reclamando de alguma coisa na vida de vocês? Do quê? Vocês abrem torneira e tem água, sai água limpa. Você pode até querer filtrar para tomar, mas a água está limpa. Ninguém morre, pelo menos até agora não, né? Ninguém morre de pegar uma água de torneira e tomar. Entre outras coisas, porque isso é o mais básico que tem e vocês têm. Nós não temos. Então, se a gente começa a comparar, a gente vai vendo que o que nós temos na nossa vida hoje é um luxo. E muito do que nós temos reclamado hoje, eu falo nós, não significa todo mundo, nem todos estão reclamando. Eu reclamo em parte eu reclamo sim, e em parte não, porque eu sei que a coisa podia estar muito pior, muito pior. E essa é a primeira coisa. Nós temos uma noção real do que significa sofrimento. Então nós vamos ler em Mateus capítulo 24, foi uma escritura que a gente leu faz pouco tempo, em algum dos últimos domingos. Mateus capítulo 24. Aqui é o momento em que Jesus, de novo, está falando sobre o que iria acontecer. E é mais um momento em que Jesus ele é realista. Ele não esconde as coisas que ele vai fazer. Então, Mateus capítulo 24. Bom, a gente poderia ler o capítulo inteiro, a gente vai cortar alguns pedaços, você pode ler em casa. Mas aqui em Mateus capítulo 24, começa com os discípulos andando no templo, o templo que era o único templo que existia em Jerusalém. Então Jesus estava lá com eles, e aí os discípulos se aproximaram, e num outro evangelho diz que eles apontaram para a construção do templo e falaram: olha que pedras, olha que construção, que coisa maravilhosa. E aí Jesus falou o que está escrito aqui no versículo 2: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. É a pessoa desagradável, né? Você está andando assim, e aí você fica falando uma coisa positiva, fala: isso aí não esquece, aí vai tudo pro buraco. Não é a pessoa mais agradável de você andar do lado. Só que Jesus, ele não é uma pessoa desagradável. Ele simplesmente quis ser realista, falou: olha, vocês estão querendo dar valor para algo que é bonito para os olhos, olha que grandiosidade, mas deixa eu falar para vocês, o que vai acontecer agora vai ser pesado, e eu já estou avisando vocês agora, porque vocês são meus amigos, vocês estão comigo, eu vou explicar para vocês,
para vocês não desabarem em choro e desmaiar de desespero depois porque foram pegos de surpresa. Vocês já sabem agora. Então, Jesus era realista. Então, ele não quis, quando ele fala sobre confiem em mim, não é, e começou a jogar flores assim, olha, confiem, irmãos, vai ficar tudo lindo depois. Não, confiem em mim sabendo que em alguns momentos da vida de vocês vai parecer um mar de rosas, e em outros vocês vão se desesperar da própria vida. Entendam que as coisas mudam para cima e para baixo na vida de vocês, mas confiem em mim em todas elas. Isso é um realismo de Deus. Confiem em todas as situações. Senão você vai da euforia para depressão, para euforia e para depressão. É isso que acontece. E aí ele continua depois falando, porque aí o pessoal, versículo 3, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e aí, para dar um pouquinho de contexto, isso significa que eles estavam na frente do templo, eles tiveram que sair da cidade, que era cercada de muros, até hoje tem as muralhas lá, então eles andaram pela cidade, saíram pelo portão da muralha, desceram um desfiladeiro lá, depois começaram a subir de novo nesse Monte das Oliveiras, mais ou menos como descer aqui em Piraporinha e até para o outro lado da Anchieta. Aí foi lá do outro lado, estavam lá, tá bom. Aí eles se assentaram e os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O pessoal não quis perguntar na hora. Eles estavam no templo, tinha um monte de gente ao redor e tal. Mas aí quando Jesus saiu e eles foram juntos, falou, bom, vai soltar a gente aqui. Jesus, mas a gente não faz ideia de que ia acontecer uma coisa tão horrível assim. Quando é que vai acontecer isso? Quando que vai ser? Quais são os sinais? E aí ele começou a explicar diversas coisas, falando que muita gente ia aparecer dizendo que era o Cristo, outras pessoas se passando por ele. E depois o versículo 6 fala: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E depois fala sobre a perseguição aos cristãos e várias outras coisas. Então, não é uma conversa nem um pouco agradável que a gente está vendo aqui. Mas ele começou a explicar: bom, se vocês querem saber, eu vou contar, né? Vai ser assim que vai acontecer. Só que isso nem é o pior de tudo. Isso aqui são as dores do parto, do que vai vir a acontecer. Vamos pular, tem várias coisas, vocês podem ler em casa, todas as outras coisas que Jesus fala que vai acontecer, ou que iria acontecer em parte, e aqui existe vamos assim, vamos falar teologicamente, existem alguns grupos, né, que interpretam esse capítulo aqui de formas diferentes. Alguns acreditam que tudo isso daqui ainda está para acontecer, e outros falam que não, sobre as coisas que já aconteceram, porque no ano 70 a cidade de Jerusalém foi cercada e foi destruída, inclusive o templo. Isso no ano 70, a gente está em 2021, isso foi no ano 70, então foi um pouco depois de Jesus Cristo. Tinha muitas revoltas lá, muita gente querendo tirar os romanos, e os romanos, obviamente, eram de Roma, eram um país estrangeiro, que simplesmente chegou lá e falou: nós mandamos. A autoridade principal aqui, na época de Jesus, é Pôncio Pilatos. Por isso que Jesus foi julgado por ele. Não foi coisa de judeus que se juntaram a Pôncio Pilatos, representante dos romanos. Ele é que fez o julgamento. E a execução foi cruz, porque a cruz era romana. Os romanos matavam as pessoas na cruz. Os judeus teriam apedrejado.
os judeus teriam apedrejado Jesus. Então os romanos estavam lá e os judeus olhavam. Imagina um monte de exércitos de estrangeiros aqui. Imagina se a gente estivesse aqui, nós somos brasileiros, um monte de soldado argentino aqui, para lá e para cá. Um monte de soldado chileno andando para lá e para cá. Né? Ou soldado americano para lá e para cá. Mas o que eles estão fazendo aqui? Por que eles mandam na gente? Por que eles são a autoridade? Nós somos do Brasil, nós somos brasileiros. Eles não nem falam a nossa língua e querem mandar na gente. Então esse era o nível de revolta que existia ali. Eles queriam esses romanos para fora. E eles se revoltaram entre eles e chegou um momento que os romanos falaram: chega, agora acabou, a gente vai entrar nessa cidade e vão acabar com todo mundo. E se a gente ler com detalhes, como eu falei, vocês podem ler em casa. Mas aqui Jesus chega a falar sobre o sacrilégio terrível, e que alguns dizem que foi a questão de destruírem o templo, de fazerem, dedicarem o templo de Deus para outros deuses, que para eles era pior que a morte. Né? Então essas coisas aconteceram ali. Jesus começou a preparar e começou a explicar essas coisas para eles, né? Acabei de me perder agora no que eu estava falando. Ah, sim, os romanos, né? Os romanos vieram, e nesse tempo, quando os romanos chegaram e cercaram a cidade, os historiadores dizem que foi na época da Páscoa, mas assim, um pouquinho antes da Páscoa. E o que significa isso? Muitos judeus estavam vindo de um monte de lugares, Então, Jerusalém era uma cidade, mas tinha gente vindo do país inteiro para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então tinha muito mais gente que o normal. E aí, quando estava perto de começar a Páscoa, o que aconteceu? Os romanos chegaram com milhares de soldados e cercaram a cidade. E falaram: aqui ninguém mais passa, ninguém mais sai, e agora a gente vai resolver isso daí. E o que aconteceu foi que eles cercaram a cidade, as pessoas começaram a passar fome lá dentro. E a fome é uma arma. Conforme as pessoas ficam desesperadas de fome, aí começa, um quer sair, não aguenta mais, a gente mata que nem formiga, e só vai matando. Aí chega um momento que os que estão lá dentro desesperados falam: como é que a gente pode acabar com isso? Bom, o que esses caras querem? Eles querem matar os líderes, né? Acabar com a revolta. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os líderes e jogar lá para fora, pelo menos eles poupam a nossa vida, que morram eles. E era isso que eles estavam tentando provocar. Os romanos queriam que entregassem. E não foi o que aconteceu no final, e morreu muita gente, incluindo gente que não tinha nada a ver com a história, que simplesmente foi lá: vamos adorar a Deus e celebrar a Páscoa em Jerusalém, como eles sempre faziam, e acabaram mortos de fome, ou então com ataque de soldado. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está falando. Por mais que seja desagradável tudo que a gente já tem passado no último ano, e obviamente a gente tem que separar que existem perdas de vidas e pessoas que passaram por muita dificuldade por estarem doentes, né? E que a gente tem que agradecer que estão vivos. Então isso sim é um problema seríssimo. Agora, se a gente começa a ver sobre as circunstâncias da vida que mudaram, que a gente começa a olhar é horrível isso, esse sofrimento, e a gente já não aguenta mais, isso não é nada comparado com o que essas pessoas passaram. E a gente fala aqui sobre, aparentemente, né, até onde eu li, foi uma questão de alguns meses, que obviamente pareceu como uma vida inteira. Para quem está morrendo de fome, isso não existe, né? Você pode passar poucos dias e você vai sentir que é insuportável, e parece que é uma vida inteira que você está sem comer. Então a gente pensa, um ano, já foi demais, não aguento mais. E de novo, terceira vez agora, a gente tem que dar uma pausa nos cultos. E várias outras coisas acontecendo, e a situação de trabalho, a economia sofrendo, todas essas coisas, e a gente começa a reclamar das situações. Mas o que a gente precisa entender é
Essas coisas são boas, são agradáveis? Não são. Não são. Mas o que a gente precisa pensar também é: como estou me saindo no meio desta prova? Porque é uma prova, como qualquer situação da vida é uma prova. Como que eu estou me saindo nessa prova? Eu simplesmente reclamo e fico esperando que um dia a coisa vai melhorar, logo logo? Tem mais. No versículo 17, Jesus fala que quando as coisas ficarem feias mesmo, né? Então no versículo 17 ele fala: quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Então ele diz que quando as coisas apertam mesmo, quando a coisa fica feia, você tem que escolher: ou você sai correndo e foge onde você está, ou você corre o risco de ficar para trás e simplesmente perder sua vida. E Jesus falou: olha, quando a coisa fica feia, foge, corre e vai embora. E aí é uma pergunta para mim mesmo, para todos aqui: você está preparado para ter que sair com a roupa do corpo para qualquer lado, para escapar? Porque Jesus falou sobre isso. Olha, se chega, na hora que a coisa apertar, sai e não pensa de descer, vou entrar em casa para procurar alguma coisinha para eu pegar, ou arrumar minhas malinhas primeiro, né? Vou pegar minha mala de viagem, separar a roupa, dobrar, colocar, vamos sair. Não, sai e corre. E esse é o ponto a que as coisas podem chegar para a gente. E como eu falei, eu não acredito que Jesus quer deixar todo mundo deprimido. E isso não é ponto nenhum de pregação aqui. Agora o profeta do Apocalipse pegou o microfone lá e agora quer massacrar todo mundo. Não. É simplesmente uma questão de realidade. Estamos preparados? Estamos preparados a pagar qualquer preço, a entender que as coisas realmente podem ficar feias? E como que nós vamos reagir? Tá. Vamos em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Existe em nós, nem todo mundo, mas em muitos de nós, um desejo de que as coisas melhorem. E quando as coisas não parecem estar tão bem, e quando nós ouvimos falar sobre crise, nossa tendência é: eu quero alívio disso, eu quero me livrar desses problemas, não quero mais. E algo bastante parecido com isso é citado aqui em Apocalipse capítulo 11. Aqui fala sobre duas testemunhas. São duas testemunhas de Deus. De novo, vocês podem ler em casa. A gente vai começar a ler no versículo 6. Que aqui está falando sobre essas duas testemunhas que Deus mandou para o mundo. E aqui fala: estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Não tem nada de agradável isso aqui. E aí você pensa: o que? Deus mandou alguém assim para ficar mandando praga? Versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros,
pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Bem possível que a gente não esteja falando aqui nesse capítulo sobre o tempo de hoje. Não. Mas o que a gente pode aprender disso? Que a atitude das pessoas ali, quando elas foram confrontadas com esses 2 homens que vieram de Deus, foi o quê? Esses homens falam de Deus e, como nós somos rebeldes, eles começaram a trazer castigos para nós. Horrível. A gente não aguenta isso. A gente quer nossa vidinha. Deixa a gente viver à vontade, longe de Deus mesmo. Não me importa. Eu quero ter minha vida. Eu quero fazer minhas coisas. Me deixa em paz. E aí esses homens foram atacados pelo inimigo e foram mortos. E o que as pessoas fizeram? Festa! Vai ter festa. Essas pragas morreram. Agora a gente está livre de novo, graças à besta. E agora a gente pode continuar a nossa vidinha como sempre. Né? Continua a vida como estava antes. E o que nós temos ouvido em parte, né, quando a gente conversa uns com os outros, é que o mundo está nessa expectativa. Quando é que as coisas vão acabar e a gente vai voltar para o normal? Quero voltar para o normal. Né? O que era bom eu já não consigo fazer, mas o que era mal eu também não consigo mais. Está muito chato. Eu não consigo mais ter a minha vida de antes. Então a gente fica esperando que tudo acabe, né? Que a gente ouve falar, né? Tem alguns termos aí usados. Esperamos que tudo acabe, que tudo vai ficar bem. Ou seja, tudo vai voltar como era antes e aí eu vou poder ter minha vidinha normal. Acontece que o que Deus está preocupado é como está o nosso espírito, como está o seu espírito, como está a sua vida. Porque a sua vida com Deus, as suas convicções, elas têm que estar bem, não importa o tempo. E é uma decisão sua. Você vai viver com Deus, unido com Deus, lutando contra o pecado hoje e amanhã e daqui a um mês e daqui a um ano? Será que para isso você precisa esperar que as situações do mundo voltem ao normal? Não. E é por isso que nós precisamos ser muito realistas. As coisas podem sim piorar daqui para frente. Não existe nenhuma garantia da parte de Deus que as coisas vão um dia voltar ao normal ou que vão melhorar. Não existe. Existe a chance que sim e existe a chance que não. Então, uma atitude de ficar aguardando que as coisas vão voltar ao normal e vão melhorar, elas não são muito diferentes do que essas pessoas tiveram aqui em Apocalipse 11. Só que aqui nós estamos falando de pessoas com o coração endurecido, que odiavam Deus, odiavam quem era de Deus e que comemoraram a morte de quem era de Deus. Foi isso que eles fizeram. Porque o que elas queriam, quero minha vidinha de sempre de volta, para que eu possa continuar pecando à vontade, sem ser castigado o tempo inteiro. Eu não quero isso. Eu quero alívio, eu quero prazer. É isso que eu quero para a minha vida. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Eu ia ler só uns 2 versículos aqui, mas
Tem uma das passagens que eu mais gosto, então eu vou ter que começar por aqui, não posso pular. 2 Coríntios capítulo 4. Aqui é a carta que Paulo escreveu para a igreja na cidade de Corinto. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ou seja, Paulo tinha essa noção: olha, Deus me deu o Evangelho, agora eu tenho essa missão de levar o Evangelho, de falar de Deus para as pessoas do mundo inteiro. Então, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. O que ele quer dizer com essas coisas? Bom, no mundo religioso é muito fácil as pessoas usarem até mesmo a Bíblia para atrair, hoje só se fala de seguidores, né? Mas simpatizantes ou membros ou o que seja. E aí essas pessoas acabam usando de meios que não são do Espírito de Deus. Porque o que importa para essas pessoas é exatamente angariar quem ande com ela. Me acompanhe, venham comigo, torne-se um membro daqui, vem para cá. E aí essas pessoas começam a manipular até mesmo a Bíblia para poder atrair essas pessoas. Venham aqui. E aí Paulo fala: nós renunciamos procedimentos secretos e vergonhosos. A gente não faz nada por detrás, por baixo dos panos, para no final das contas vocês quererem vir comigo. A gente não vai esconder nada, não tem nada para esconder e não vamos esconder nada. É isso que Paulo fala. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ou seja, existia já gente que procurava torcer e hoje tem muito. Gente que torce a palavra de Deus e que usa de engano, porque no final das contas elas não estão preocupadas em fazer com que nós nos convertamos e vamos para Deus. Não, eu quero que você venha comigo, eu preciso de vocês, então eu manipulo a verdade de alguma forma para que vocês sejam comigo. Versículo 3: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está falando que o mundo acaba se cegando, porque elas não querem enxergar o evangelho. Elas preferem seguir o que é mal. Preferem tocar a vida no mundo e é mais confortável assim, não tem ninguém me condenando por nada, ninguém fica me criticando, ninguém fica me condenando por nada, ninguém aponta meus erros. Eu simplesmente toco minha vida e faço o que eu bem entender, de acordo com a minha própria vontade. Versículo 5: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aqui fala sobre luz. Ele fala: Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Conforme nós conhecemos a Deus de verdade, nós vamos colocando a nossa vida na luz. Então a gente tira as trevas e nada mais fica escondido. E aí fica bom assim, porque conforme as coisas ficam claras, a gente enxerga e vê: isso aqui, ó, tem que arrancar. Lá em casa tem um quarto que estava cheio de tranqueiras e eu comecei a fuçar. E às vezes eu me espantava assim: como que eu não acordo no meio da noite tendo um pesadelo? Porque
A impressão que me dá é que aquele quarto estava pendente dentro de casa, ficou anos lá, do jeito que estava, mas eu pensava, deve ter algum bicho lá, deve ter traça, deve ter alguma coisa escondida. Quando eu abro lá, eu não vejo, mas eu acho que tem. E aí eu comecei, e arranca a caixa, tira, e comecei a desmontar todas as coisas, e sempre preocupado, vai sair alguma coisa. Outro dia apareceu uma lagartixinha lá. Eu falei, mas de onde que esse bicho pode ter vindo? Não dá para entender. E aí, de certa forma, quando eu abro a porta daquele quarto, eu penso, eu abro assim, e fico olhando para as paredes, o que tem aqui, o chão, e olho para as coisas, e aos poucos vou lá arrancando as coisas, tirando. Não, vou ter que tirar, agora vou tirar aquela caixa, dali vai ser alguma coisa. Aí vai lá, tira. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós não podemos deixar nada às escuras e guardado escondido. Então, conforme nós vamos vendo essa luz do Evangelho entrando, ele começa a iluminar aqui. Então, aquela caixa que tinha uma coisa escondida ali, deve ter traça, deve ter coisa lá, mas se eu deixar aqui, vai ser um ninho de coisa que vai espalhar pela casa inteira. Não posso deixar. Não posso. Vamos lá, vou ter que abrir, tirar. Se sair coisa lá de dentro, paciência, traz o negócio, mata. Ou como eu fiz, né? Teve umas casas que eu falei, aqui, isso aqui, não. Eu não consigo, não tenho tempo, não dá para ficar fuçando com isso. Cobri com um monte de papel, tampei, peguei a caixa inteira do jeito que estava fechada, lacrei e pus para fora. Não. Lamento, não vou nem dar o trabalho de abrir, vai para o lixo direto do jeito que está. Mas isso aqui não fica mais dentro de casa. E é essa limpeza que o Evangelho traz. Ele ilumina os nossos corações e põe na luz aquilo que estava nas trevas. Então isso é o poder do Evangelho. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E com essas coisas, o que Paulo quis dizer? É que esse é o preço que ele resolveu pagar na vida dele. Olha, eu me entrego praticamente para a morte, mas eu me exponho nesse mundo para que as pessoas me ridicularizem, me persigam, até me batam e quase me matem. Mas eu faço isso por quê? Porque eu quero que todos conheçam o Evangelho. E é isso que Paulo fazia naquela época. Várias vezes ele levou um monte de chicotada e coisas desse tipo. E ele fazia isso porque ele entendia, eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho. Então eu vou pregar, não vou manipular as coisas. Eu não vou falar aqui de um jeitinho para que ninguém me condene, para que ninguém me persiga, fale mal de mim. Não vou fazer isso. Está aqui, ó, a verdade é essa, o Evangelho é esse, vocês estão no pecado, saiam do pecado. O Evangelho está aqui, Jesus Cristo salva vocês, se vocês creem nele. Então se arrependam dos seus pecados, mude de vida, seja batizado, e você vem para Cristo. E aí a luz de Cristo vai iluminar vocês, o coração e a mente. Vocês vão ser pessoas diferentes. Vai ter paz de verdade dentro de vocês. É isso que ele veio trazer. E ele falou, de modo que em nós atua a morte. Ou seja, Paulo está à beira da morte, toda hora. Mas em vocês a vida. Então eu trouxe o Evangelho para o mundo, vou espalhando por aí e vocês têm a chance de viver. 13. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês.
Então essa é a nossa fé. Não é que as coisas na vida vão melhorar, e sim, eu tenho a fé de que vou receber uma vida eterna. Essa é a promessa para todos nós, da vida eterna. Não necessariamente de que as coisas vão ficar melhores aqui nesse mundo. Versículo 15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso não desanimamos. Então o que a Escritura fala é que Paulo não desanimava, ou pelo menos não queria desanimar, porque ele era um ser humano como nós. Então ele podia ser muito motivado, mas pode ser que de vez em quando ele tinha lá seus momentos lá de talvez um pouco de desespero e de fraqueza. Pode ser, a gente não sabe. Mas aqui ele fala, não desanimamos. E aqui ele fala, e parece que está falando assim, tem uns sofrimentos leves e momentâneos. O que Paulo passou não tem nada de leve, nadinha. Você pode olhar lá e estudar aqui as Escrituras e ver o que aconteceu com ele. Não tem nada de leve. O que a gente passa na nossa vida hoje, em grande parte, é leve, né? Alguns de nós sim passam por coisas bem pesadas, mas muitos de nós têm uma vida bastante leve. E ele fala mesmo assim que a vida dele era um sofrimento leve e momentâneo, comparado com aquilo que ele teria, porque ele tinha essa visão, eu estou passando por aqui, mas um dia eu vou ter uma vida eterna com Deus. Então, em comparação, isso aqui não é nada. Então eu simplesmente deixo passar. Eu estou sofrendo com isso. Não, isso aqui vai passar, porque vai ficar no passado mesmo. E quando eu morrer, eu tenho essa fé de que eu vou ser ressuscitado e eu vou estar com Cristo um dia. E vai ser muito melhor do que isso aqui, por pior que pareça. Então, voltando lá para João capítulo 14, né? Novamente é o que Jesus fala: não se perturbe o coração de vocês. E é óbvio que falar isso aqui parece fácil. Não é. Então não é fácil a gente não deixar que a gente se perturbe. Essa semana aqui eu fiquei perturbado com várias coisas. Várias. É como se eu começasse a enxergar alguns sinais e falei, isso aqui não vai para frente, e comecei a ficar preocupado. Deixa eu começar a planejar aqui plano A, B, C e D, porque muita coisa pode dar errado. Então é fácil a gente se perturbar com muita coisa. Mas o que a Escritura fala é não se perturbe. Mas para a gente não se perturbar, a gente precisa ter uma fé inabalável em algo. E esse algo é a nossa fé, a nossa esperança na vida eterna. Nós vamos terminar aqui. E a mensagem é essa: não se deixe perturbar por notícias ruins. E obviamente cada um pode ter uma notícia ruim, a sua própria. Cada um conhece a sua própria dor, e a própria Bíblia fala isso, que realmente cada um conhece a sua própria dor. Nem sempre outras pessoas vão conseguir sofrer tanto quanto você sofre com a sua situação pessoal. Não. Mas o que a Escritura fala é: não se deixe perturbar a ponto de você perder a sua fé. Então, confie em Deus, no sentido de que, seja para melhorar, seja para piorar, que Deus vai ser a sua confiança. E que você tem algo que está te esperando um dia, que é
a salvação, a vida eterna. E se você não tem ainda essa fé, construa, tome decisões na sua vida, construa, ande na luz. E se você não anda na luz, passe a andar na luz. Essa é a decisão que você precisa tomar. E aí você pode olhar para Deus com confiança, você pode ter essa paz no espírito e não se perturbar, porque você sabe, olha, se acontecer alguma coisa ruim, eu confio que eu ainda vou viver com Cristo pela eternidade. Então, mesmo que dê perda total aqui nessa vida, tem algo muito melhor me esperando depois. Mas você tem essa fé? Muitos não têm e por isso se desesperam. O que elas têm é essa vida aqui, é a vida que ela vê. E Paulo, como ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 6, fala: eu fixo no que eu não vejo. Porque o que eu vejo, essas coisas que a gente vê, elas passam. Mas o que é invisível vai durar para sempre. Amém. Amém. Então vamos terminar com uma oração. Voltou aqui? Terminar com uma oração. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por essas escrituras. E nos momentos de prova, o nosso coração fica inquieto. E por isso eu oro para que o Senhor nos ajude a colocar nossa confiança no Senhor e não nos perturbarmos. Por favor, nos ajuda a viver na luz, viver unido com o Senhor. E que o Senhor nos ajude a enxergar onde há pecado, que nós possamos deixar o pecado de lado. Por favor, nos ajuda a nos alegrarmos com gratidão por aquilo que o Senhor já tem nos dado. E por favor, nos protege de todo o negativismo e ao mesmo tempo nos protege dessa falsa esperança de que coisas desse mundo vão nos salvar, que coisas desse mundo, que soluções humanas vão restaurar a paz ao nosso coração, porque elas não podem fazer isso. Nada nesse mundo, nem riquezas, nem prosperidade, nem coisa nenhuma pode nos dar paz verdadeira, porque quanto mais nós ganhamos, mais nós tememos perder e mais nós perdemos a nossa paz. Eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter uma fé genuína e ter uma paz verdadeira que vai nos deixar tranquilos. Por favor, nos permita nos sentirmos preparados para qualquer tipo de provação. E se nós não estamos preparados, por favor, nos ajuda a estarmos. Fortalece a nossa fé para que possamos andar com o Senhor, ligados com o Senhor, gratos pelo Senhor e não amargurados, ou pior ainda, jogando a culpa no Senhor pelas coisas que vão acontecendo. Eu te peço por isso, por favor, nos acompanha nessa semana, nas semanas que estão pela frente, que são momentos sim difíceis, para muitos de nós é uma completa novidade e nós não estamos realmente preparados para algumas coisas. Mas, por favor, fortalece nosso espírito, nos ajuda a realmente andar com o Senhor. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento dos avisos. Dependendo do que vai acontecer, né? Amanhã, dia 15, não terá culto aqui no meio de semana, né? Eles estão falando aí de uma parada total, né? De tudo, né? Do comércio, inclusive das igrejas e futebol e tudo mais. Então vamos esperar, qualquer coisa eu aviso no grupo, tá? Então nós estaremos talvez, ou seja, esse seja o último culto de março, né? E só voltaremos depois desse lockdown, que não tem um prazo. Ele falou 15 dias, mas como falou no primeiro, né? Ele falou 15 dias, depois quando chegou perto de vencer os outros 15, ele toma mais 15, pode ser que ele chegue, toma mais 15, aí vai. Mas a gente vai colocar tudo isso no grupo da igreja, amém? O Senhor esteja conosco.
Esse é o momento onde nós vamos refletir na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em João 19. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 19. João capítulo 19, a partir do versículo 19. A palavra fala assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevam o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os seres humanos, eles se perdem nas preocupações da vida. E nessas preocupações da vida, o homem fica olhando um para o outro e se esquece de olhar para Jesus na cruz. Porque a solução está Jesus crucificado, que é o sacrifício perfeito. De um lado aqui está mostrando Pilatos, um representante do governo, e do outro lado está mostrando representante da liderança religiosa. Antes disso, a gente vê que Jesus teve encontro com cada um deles. Inclusive lá, Pilatos, ele era autoridade, estava sob a autoridade César. E Jesus teve encontro com ele, e ele falou para Jesus: eu posso te libertar, expressa. Só que Jesus, ele pensava que tinha autoridade, mas Jesus falou assim: essa autoridade você tem porque Deus permitiu. E os líderes religiosos, eles tinham a guarda das profecias, da palavra, mas eles se perderam, porque estava com um olhar humano. E aqui o que acontece? Mostra a cruz. E esses homens, por exemplo, Pilatos aqui no versículo 19, ele mandou preparar uma placa. Então ele se preocupa em preparar uma placa, tanto que lá no diálogo, ele fica fazendo a pergunta para Jesus lá: você é rei? Expressa. E aí depois ele confessa, ele fala assim: você é rei. Aí Jesus fala assim: você que diz. E no diálogo lá atrás também a gente vê que os mestres da lei provoca Pilatos também, falando assim: se você não crucificar Jesus, você não ama César. Então eles fizeram uma apelação. E aí o que acontece? Agora Pilatos está provocando eles. Inclusive colocou uma mensagem: imagina a cruz, porque nesse momento, quando a gente tomar do pão que representa o corpo de Cristo e do sangue que representa o sangue da nova aliança, imagina a cruz, imagina um homem inocente, sem pecado, filho de Deus, que veio para trazer a redenção, para trazer essa oportunidade para cada um que crê. Só que em cima dele tem essa mensagem que Pilatos colocou: Jesus
Nazareno. Ele fez questão de colocar Nazareno, inclusive até um dos discípulos de Jesus falou assim: Nazaré, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Para o homem eles pensavam que não vinha, mas para Deus é possível. E veio uma coisa boa de Nazaré, que Deus permitiu, Jesus Cristo. E ele fala também o rei dos judeus. Então imagine essa mensagem lá em cima. E essa mensagem estava escrita nas línguas mais importantes lá da época: aramaico, latim e grego. Então, e aqui está falando que passaram muitas pessoas lá e eles olhavam essa mensagem, mas o homem se perde porque ele estava olhando a mensagem lá em cima, ele não estava olhando que o autor da vida estava ali na cruz. Então, nesse momento que a gente comer esse pão, a gente não fica nesse pão, a gente vai para a cruz, porque é a cruz que dá essa oportunidade para a gente ter uma nova vida. Tinha esses dois grupos aqui, mas num contexto, tinha um grupo que agradava a Deus, que era o grupo dos discípulos, é o grupo dos que criam. Eu estava vendo nas redes sociais, alguém colocou essa semana que falta de fé é pecado. Então o que acontece no ser humano é a falta de fé, é a falta de crer, e isso é pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Então, de uma vez por toda, foi crucificado o Filho de Deus, sem pecado nenhum, para dar essa oportunidade para a gente ter uma nova vida, ter uma esperança viva. Em outro trecho das Escrituras fala que antigamente Deus falou através dos profetas, mas hoje Deus fala através dos seus filhos. Então, vamos, em nome de Jesus, clamar que o Espírito Santo nos ajude a gente olhar para Jesus Cristo, olhar para Jesus crucificado, porque é esse sacrifício perfeito que traz a redenção, que traz a oportunidade da gente ter uma nova vida, da gente perseverar pela vida eterna. E aqui tem liderança política, e hoje não é diferente. A gente vê a liderança política falando até de Jesus. Porém, o falar só não é o suficiente. É necessário crer, é necessário obedecer, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem falou isso foi Jesus na vida, em vida, na forma humana. E ele veio e ressuscitou, e quando ele ressuscitou, aí ele já não veio para a liderança política, nem para a liderança religiosa, ele veio para os seus. E lá revelou para ele, ele falou que estava com toda a autoridade nos céus e na terra, e derramou seu Espírito Santo nos céus. Então quem recebe isso é só quem crê, é adorador em espírito e verdade. Então pode passar, por favor, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o vinho, que é o sangue de Cristo. Aí após passar nós vamos orar e meditar nisso, mas medita na cruz de Cristo, porque é só Ele, mais ninguém, não existe outro. As religiões, eles reconhecem que Jesus foi um bom homem, um profeta, mas não creem que Ele é o Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Então é só nele que a gente consegue vencer. Oremos. Soberano Deus, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia. Obrigado porque a salvação veio porque o Senhor quis, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todos que nele crêem sejam salvos. E nós cremos, Pai, por isso que nós estamos aqui. Nós somos fracos, pecadores, todo dia o pecado vem e nos chama, mas nos convence com teu Espírito Santo, Pai, a olhar para Jesus na cruz, porque sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele ficou em silêncio, Pai, porque não precisava Ele falar nada, porque Ele só estava cumprindo a Tua palavra, porque o Senhor já tinha falado através dos profetas o que ia acontecer, detalhe por detalhe, e a Tua palavra se cumpriu 100%.
Obrigado por estarmos juntos aqui como igreja, Pai. Abençoe a igreja em casa também. Abençoe quem ouvir essa palavra. Que essa palavra, Pai, entre nos ouvidos, como o Senhor fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Teu Espírito tem falado com as igrejas, Pai. Então abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, renova a nossa mente, para que a gente possa perseverar até o fim, Pai. Porque como Jesus mesmo encoraja a igreja a ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Obrigado por tudo, por esse pão, que é o corpo de Cristo, pelo sangue, que é a nova aliança, Pai. E eu clamo ao Senhor grato, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.